Tudo bem? Hoje eu vou seguir em Efésios 2, tá? Para a gente entender que Deus sabe muito bem da onde Ele nos tirou, das trevas, né? Para a sua maravilhosa luz. E Efésios 2, de vez em quando, é bom a gente dar uma lidinha e se lembrar. Tá chegando agora, mas daqui a um tempo você vai esquecer do que passou e vai achar que é um ser celestial. Aí você volta lá e vê e dá graças a Deus, a gente não sendo perfeito, Deus ainda nos escolhe. Nós não sendo nada, né? Porque nós, comparados a Deus, que é eterno, que sempre existiu, somos a poeira, né? Então vamos lá em Efésios 2, a salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Que graça é o dom imerecido. Eu não mereço que Deus tenha morrido por mim, que Deus tenha descido do céu, tenha passado por tudo que passou e ainda com a morte de cruz. Ele foi perseguido a vida inteira, morreu por mim. Eu não mereço, e não tem um ser humano na terra que mereça isso, né? E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, quando tu aceita Jesus e tu é recebido no reino de Deus, tu te assenta em lugares celestiais. Quer dizer que tu tá assentado nas regiões celestiais para reinar juntamente com Cristo, tá? Que a gente ainda não tem a noção disso, mas nos lugares celestiais a gente pisa numa terra, a gente pisa num lugar, aquela terra passa a ser posse nossa, espiritualmente, não que a gente vai pisou é dono. Também pode Deus nos dar, mas espiritualmente, aqueles territórios que a gente vai andando, vai tomando, espiritualmente a gente começa a reinar ali e a gente começa a orar e a gente começa a trazer o reino de Deus, trazer a luz de Deus para os lugares. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, onde é que a gente vê que é salvo? Pela fé, né? Que a fé é a convicção de fatos que não se veio e a prova daquilo que ainda não veio à existência. Então, a gente sabe que é salvo porque a gente creu em Jesus. A gente não viu... Às vezes, alguns irmãos vão se converter e vão ter visões espirituais, mas a maioria de nós, quando aceita Jesus, a gente crê em Jesus e pela fé a gente sabe que através dessa palavra de Deus, que Ele é obrigado a cumprir, porque Deus não pode mentir, nós somos salvos. Tá? Através de Jesus, quando a gente se entregou para Ele, pela fé nós somos salvos. Nós cremos nele e sabemos que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, por mais que a gente seja correto, que a gente deve ser correto para ser salvo, mas não é por nós, é porque Jesus morreu por nós. Porque nós poderíamos fazer tudo ainda mais do que fazemos, ou o melhor cristão que já existiu, e ainda se não fosse o sacrifício de Jesus, não seria nada. É pela graça alcançada através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz, não é por obras. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação dos judeus e dos gentios, é o 11 agora. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão
pelos que na carne se chamavam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Quer dizer, os circuncidados são os judeus, né? Que tira aquela pelinha, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque é para a nossa paz o qual de ambos os povos fez um. Quer dizer que quando a gente aceita Jesus, o Filho de Deus, Deus escolheu o povo judeu como o povo escolhido dele e abençoou tanto que o mundo inteiro tem inveja do judeu. Por que o antissemitismo? Porque as pessoas têm raiva, porque é um povo que Deus escolheu para ser dele. O Deus, criador de tudo, escolheu um povo na terra. E através do Senhor Jesus, vocês também se fazem escolhido. Então, nós somos o novo Israel, que através, quando a gente aceitou Jesus, que Jesus era judeu, a gente é escolhido também. A gente também, pela fé, somos filhos de Abraão. Se bem que o brasileiro, muitos são descendentes de judeu e não sabem, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. O que nos separava, né, de Deus, Jesus derrubou essa parede. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim como já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados para o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados na morada de Deus. Quer dizer, a gente não valia nada, nós estávamos alheios à salvação através de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente fala Cristo, aquele que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Mas eu gosto de falar Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente fala Cristo, né? Mas acostuma sempre falar Senhor, porque ele é Senhor, Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo nós entramos nessa aliança. Então nunca esqueça que através do que a gente vai ter o orgulho, né? A gente pode se orgulhar de conhecer a Cristo, mas não o orgulho das nossas próprias obras, porque eu sou santo, porque eu faço tudo certo, que eu me esforço. Amém, glória a Deus, que bom. Mas só se orgulhe de conhecer o Senhor. Se orgulhe desse Deus que te escolheu mesmo sem tu merecer e te trouxe para a família dele, porque Jesus é filho de Davi, então ele é da família das 12 tribos, ele é da família de Abraão, então ele, através do sangue dele, ele abriu o caminho para todas as nações, seja os brasileiros, seja os indianos, seja os africanos, os alemães, os italianos, os noruegueses, dinamarqueses, seja o povo os árabes. Jesus abriu caminho para que todo o povo do mundo, toda a população mundial, pudesse fazer parte dessa família, que é a família dele. Que ele nasceu na família de Davi, a família de Davi da tribo de Judá, né? E a promessa estava com os filhos de Abraão. E ele abriu para... Só tinha o povo hebreu como escolhido, né? E Deus abriu para todos através do Senhor Jesus. Então tem orgulho, esquece o passado
e de vez em quando lembra, como na Páscoa, lembrar das ervas amargas, mas tenha orgulho de conhecer o Senhor. Não tenha orgulho das tuas próprias obras, que glória a Deus, tu vai começar a seguir, vai gostar de seguir, fazer as coisas certas, porque quem não mente, como é que a pessoa que não mente dorme? Dorme com a consciência tranquila. Tu tem medo que alguém te descubra que tu tá mentindo, que tu tá enganando, que tu é falso? Não tem medo de nada. Tu dorme e acorda feliz. Tu não passou a perna em ninguém, tu não tá fazendo nada errado, tu tem paz, tem alegria. Essa aí é a principal fonte que eu acredito que para mim é da alegria, é tu ter a mente tranquila. Tu não tem medo de nada, entendeu? Nada que te acuse, que a tua consciência te acuse. Tu vive em paz contigo, tu vive em paz com Deus. Então, não esquecer que antes dessa fase de tu conhecer Jesus, antes tu não merecia tudo isso. E o favor imerecido de Deus que te alcançou. Tenha orgulho do Deus que tu tem, não de ti mesmo. A gente perde a necessidade de lacrar. Quem é de Deus não precisa lacrar. Tem que adorar a Deus e dar glória a Deus. A glória é toda dele. A gente não tem nem o que lacrar, porque a gente nem merecia. É o favor imerecido. Ninguém merece esse amor. Esse amor que nos alcançou. Esse Deus que nos aceitou mesmo sem a gente merecer. Esse é o único orgulho. Eu sou gaúcha e o pessoal diz orgulho de ser gaúcha. Eu tenho orgulho de conhecer a Deus. É o único orgulho que eu tenho, de conhecer a Deus e de ter esse Deus que me ama, que me escolheu, que me amou, que investiu em mim, que se compadece de mim, que me consola, que me ajuda, que me sustenta. O meu grande orgulho é de conhecer a Deus. E esse é o único orgulho que o crente pode ter. Se orgulhe em conhecer esse Deus e busque Ele, leia a Bíblia e se aproxime dEle e tenha orgulho dEle, porque Ele é um Deus maravilhoso. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tá, era só isso, um beijo, até mais.